pâncreas ele é um órgão responsável por diversas funções endócrinas, como na produção de insulinas, e exócrinas, como na digestão com as enzimas pancreáticas. Ele está localizado na parte posterior do abdômen, entre o estômago e a coluna vertebral. O câncer nesse órgão geralmente se origina nas células exócrinas e, mais comumente, é o adenocarcinoma ductal pancreático, representando cerca de 90% dos casos de câncer de pâncreas. Esse tipo de câncer em específico ele é muito mais silencioso e agressivo, de modo que seus sintomas aparecem apenas em estágios muito avançados, desfavorecendo o diagnóstico precoce e desfavorecendo também um melhor prognóstico para o paciente. No Brasil, segundo o INCA, o câncer de pâncreas não está entre os mais frequentes, mas apresenta uma altíssima taxa de mortalidade. O câncer de pâncreas ele é uma das neoplasias mais mortais, possuindo uma taxa de sobrevida baixíssima, de aproximadamente 12% após 5 anos, segundo a Sociedade Americana do Câncer. Sua incidência está relacionada principalmente com a idade, sendo mais comum em pacientes acima de 60 anos, e com seus hábitos de vida, logicamente, hábitos de vida esses como o tabagismo, o etilismo, a obesidade e o diabetes. Também pode ter causas genéticas, sendo que indivíduos com familiares de primeiro grau com essa neoplasia apresentam cerca de 7 vezes maior chance de desenvolvê-la ao longo da vida. O gene CRAS é, sem dúvida, o marcador genético mais prevalente e significativo do adenocarcinoma ductal pancreático, ou ADPC, com presença em cerca de 90% dos casos da patologia. Essa mutação ela vai atuar como um certo interruptor molecular permanentemente ligado, ativando vias de sinalização moleculares responsáveis pelo crescimento, proliferação e sobrevida da célula cancerígena. O gene BRCA2 é amplamente reconhecido por sua associação com o câncer de mama e ovário, mas também desempenha um papel crucial no câncer de pâncreas. O gene em questão está ligado ao mecanismo de reparo presente na recombinação homóloga. Mutações germinativas no BRCA2 aumentam o risco de desenvolvimento de câncer de pâncreas, e a presença desse gene implica a possibilidade de terapêutica por inibidores de poli-ADP ribose polimerase, a via secundária de reparo de recombinação homóloga, causando assim danos irreversíveis à estrutura do DNA e com isso obrigando a morte celular. O gene CDKN2A é um gene supressor tumoral vital, desempenhando um papel crucial na regulação do ciclo celular por atuar como um freio para a célula. No contexto do câncer de pâncreas, o CDKN2A pode ser afetado por mutações de duas formas principais. Seriam elas as mutações somáticas e as mutações hereditárias, que por sua vez estão mais relacionadas com a síndrome de melanoma familiar atípico múltiplo, relacionado com o risco de melanoma propriamente, mas também com o câncer de pâncreas, indicando predisposições às condições. Os hallmarks são características que células tumorais apresentam para se tornarem malignas, tornando-as resistentes contra nossos mecanismos de defesa biológicos. Existem 3 tipos de hallmarks principais no câncer de pâncreas, sendo eles a sustentação de sinais proliferativos, com as características atribuídas à mutação do gene CRAS, como discutido. As células tumorais elas são capazes de responder indefinidamente a sinais que estimulam a multiplicação celular, tornando seu crescimento descontrolado. Isso ocorre devido ao gene CRAS, que produz uma proteína G com atividade GTPase, que atua em várias vias de sinalização, incluindo vias de mitose. Quando esse está mutado, a proteína G sintetizada não regula corretamente essas vias, permitindo a proliferação ininterrupta. Outro seria a instabilidade genômica e a mutação, que está associado com o gene BRCA2. Essa propriedade permite que as células acumulem erros genéticos por disfunção dos reparos de DNA. O BRCA2 ele vai atuar como um reparo das quebras de fita dupla, por meio da recombinação homóloga, como também já discutido, a qual usa cromates irmãs para a reconstrução do segmento fragmentado. Quando esse gene está mutado, a ruptura da fita não é consertada, causando graves repercussões na síntese proteica da célula. Além desses, a gente tem a evasão de supressores de crescimento. Esse hallmark vai fazer basicamente com que o tumor seja capaz de contornar os mecanismos celulares que evitam a mitose excessiva, e é relacionado a mutações do gene CDKN2A. Esse gene é importante supressor tumoral, que dentre as funções impede a inibição da P53, proteína que leva à apoptose e à senescência celular com danos genômicos. O câncer de pâncreas tem uma imensa agressividade biológica e uma reduzida resposta terapêutica, o que faz com que seu prognóstico seja um dos mais desfavoráveis dentre as neoplasias. Os estágios metastáticos da patologia apresentam uma sobrevida de 3 a 6 meses e se enquadram nos 50% dos diagnósticos. Sendo assim, observa-se a necessidade do diagnóstico precoce para a melhora dos desfechos clínicos. Existem diferentes métodos para o tratamento dependendo se o câncer é metastático, ou seja, se foi implantado em locais além do pâncreas ou não. Em caso de neoplasias não metastáticas, a única modalidade com capacidade curativa é a ressecção completa do tumor por cirurgia. Infelizmente, isso é possível em 1/5 dos pacientes diagnosticados. Também é indicada a terapia adjuvante feita após o procedimento.
O principal protocolo é o FOLFIRINOX, composto por 4 medicamentos. A fluorouracila, que é um análogo da pirimidina e interfere na produção de timina e leva à morte celular por bloqueio da síntese de DNA. O ácido folínico reduz os efeitos colaterais da fluorouracila e o irinotecano é um inibidor da topoisomerase. E a oxaliplatina é um agente alquilante que impede a reparação do DNA e induz a morte celular. Em suma, o câncer de pâncreas representa um desafio oncológico, com detecção tardia e agressividade biológica inerente, combinando em taxas irrisórias de sobrevida e prognósticos negativos em sua maioria. As razões para trás dos ácidos mutagênicos têm o seu cerne na complexidade infindável deste câncer, com a compreensão dos marcadores genéticos e hallmarks sendo as principais ferramentas para o entendimento aprofundado da patologia e seu possível manejo clínico. Com a predominância da mutação do CRAS atuando como principal fator oncogênico, ilustrando bem a sua complexidade e a complexidade por trás de toda essa patologia. As alterações bioquímicas encadeadas por essas aberrações mutagênicas regulam riscos cruciais relacionados à proliferação e sobrevivência celular. Com esse cenário molecular adverso, agravado pelas ainda baixas taxas de subtipos mutados responsivos aos quimioterápicos atualmente disponíveis, evidenciam-se os desafios no controle eficaz dessa doença e reforça a necessidade inquietante de novas abordagens terapêuticas. Além disso, apesar dos progressos moleculares, a cirurgia curativa é viável em uma minoria dos pacientes. A quimioterapia sistêmica, como a do protocolo FOLFIRINOX, ainda permanece essencial, tanto no cenário adjuvante quanto paliativo. Assim, a imperatividade do diagnóstico precoce, conjugado à avaliação de fatores de risco epidemiológicos e perfis genéticos de predisposição, é inegável para otimizar os efeitos e possibilitar prognósticos mais positivos. Com a integração sinérgica da pesquisa translacional com a prática clínica a fim de reverter a desvantagem que o paciente tem para com a patologia, consequentemente revertendo o prognóstico desfavorável do câncer de pâncreas.